Olá! Hoje, vamos dar início à disciplina de Fundamentos e Metodologia da Educação Infantil. Espero que todos e todas aproveitem, os conhecimentos compartilhados e que possam garantir, uma boa formação para todos e todas. Então, hoje a gente dá início ao módulo 1, Educação Infantil, Aspectos Legais e Históricos. E hoje a gente vai discorrer um pouco sobre a unidade 1, que é o direito à educação infantil no Brasil. Lembrando que o foco da nossa disciplina são as crianças de 0 a 3 anos. Então, por isso, eu sempre vou estar me remetendo aos bebês, às crianças bem pequenas. Porém, a gente vai passar por vários aspectos em relação à legalidade, que abrange, as crianças de 0 a 5 anos, que abrange toda a etapa da educação infantil. A principal discussão, que vai permear a aula, é como que se garante uma educação de qualidade desde os primeiros anos de vida. Então, as crianças, elas vão para a instituição de educação infantil a partir dos 4 meses. Como que a gente garante que essas crianças, que esses bebês tenham uma educação de qualidade? E que essa educação de qualidade, ela perdure por toda a fase da educação infantil até os 5 anos. Claro que se a gente está falando de educação de qualidade, o ideal é que essa educação de qualidade permeie por toda a vida de todas as pessoas. Porém, a gente vai focar na educação infantil, e nessa disciplina a gente vai focar do zero aos 3 anos. Então, como que a gente faz para garantir essa qualidade de educação? Será que só a legislação, só os documentos oficiais garantem essa educação de qualidade? Será que nós temos as leis, que eu vou apresentar para vocês, mas será que só isso garante a qualidade da educação? Será que só a formação inicial e uma formação continuada garante? Será que se a gente conseguir garantir a participação das famílias, também só com a participação das famílias vai garantir uma educação de qualidade? Ou será que é todo esse conjunto? Ou será que é esse aumento dessa rede, que é uma rede que educa todas as crianças, é uma rede que garante uma educação de qualidade para todas as crianças, que vai desde a escola, o posto de saúde que tem no bairro, a questão da situação econômica das famílias, os pais das crianças têm emprego, não têm emprego. Então, tudo isso vai permear a nossa discussão, mas o foco é como que a gente garante qualidade? Tem como garantir qualidade? Então, os principais âmbitos de discussão, serão o âmbito formativo. Então, por exemplo, vocês estão aqui agora se formando, então o que a formação inicial garante? Quando vocês adentrarem a instituição de educação infantil, como se dará a formação continuada? Vai existir essa formação continuada no âmbito coletivo? Ou a formação continuada vai ser individualizada? Cada professor e professora que vai atrás da sua própria formação continuada. Vamos pensar no âmbito político. Principalmente na próxima aula, a gente vai estudar um pouco sobre a estrutura. Tem um parâmetro de qualidade estrutural das instituições de educação infantil. Mas sabemos que no contexto brasileiro a gente está muito longe de atingir esse parâmetro de qualidade. Então, no âmbito político, a gente tem que lutar por muitos recursos. Mas a partir do momento que eu adentro a instituição de educação infantil, o que será que professores e professoras têm feito? O que será que as famílias têm feito? A gente vai discutir um pouco sobre o assistencialismo, Como que a gente supera o assistencialismo na educação infantil? Se, por exemplo, vou falar um pouco das famílias agora, se, por exemplo, ao deixar as crianças na escola, as famílias não lutam junto com a escola para ter melhoria na qualidade, pois tem um lugar para deixar as crianças é o suficiente. Então, a gente vai falar um pouco desse âmbito político, dessa luta que precisa ser feita para a gente conseguir garantir, parâmetros de qualidade. E dentro disso vai permear essa discussão de luta. Luta para quê? Luta para quem?
E aí, por isso que eu coloco essa foto do Paulo Freire, que o Paulo Freire vai sempre mostrar os caminhos possíveis de luta. E aí eu sempre gosto de chamar atenção, porque muitas vezes a gente vai ter a discussão, né? Vocês vão ter em outras disciplinas a discussão sobre a desvalorização profissional do professor e da professora de educação infantil. E o Paulo Freire vai sempre chamar atenção que uma coisa é a gente lutar por salários dignos, uma coisa é a gente lutar pelos nossos direitos, mas isso não nos exime de propiciar uma educação de qualidade para todas as crianças, desde os 0 anos. Então, são lutas que precisam acontecer e elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Mas uma luta não justifica deixar a outra de lado. Uma luta não significa a gente não garantir uma educação de máxima qualidade para todas as crianças. Ah, professora Mara, mas nós estamos numa sociedade que o sistema nos engole, né? O sistema não colabora para que a gente consiga essas mudanças que muitas vezes são consideradas utópicas. Enfim, né? Não é fácil, né? A gente precisa ter muita esperança, mas o Paulo Freire ele vai nos chamar a atenção e dizer que nós somos o sistema. Né? Então, ele vai trazer, junto com outros teóricos, a questão da sociedade dual, né? Que a sociedade ela é formada por quê? Pelo sistema, mas quem forma o sistema são os indivíduos. Então, nós temos condições de mudar esse sistema, porque esse sistema é formado por nós. Por isso, essa questão, né, da sociedade dual. Então, é bom sempre a gente ter esperança e sempre procurar os caminhos possíveis para essas mudanças. E nunca deixar de lutar. Porque professor e professora, né, da educação infantil, a gente tem muitas pautas de luta, né? A gente tem a questão da desvalorização profissional, a gente vai ter a questão, né, da luta por salários igualitários, a gente vai ter que superar essa visão, né, de cuidadores e de cuidadoras, a gente vai ter que superar essa visão assistencialista, né? E para tal, a gente vai ter alguns parâmetros, né, para que a gente não desista, que vai ser a questão dos movimentos sociais. Então, vamos pensar nos movimentos sociais. Então, a partir dos movimentos sociais que explodiram na década de 70 e na década de 80, que a gente vai ter esse boom, né, dos movimentos, de tantas lutas por igualdade, vamos pensar no movimento feminista, a gente vai ter a questão, né, da urbanização, a gente vai ter a questão da reivindicação de direitos, da entrada, né, das mulheres no mercado de trabalho e a pressão para que se tenha as creches, né? E aí a gente consegue, né? A gente consegue ter as creches com muita luta, mas a gente não quer aquela creche que é um cabide de crianças, né? Chega lá e faz um depósito de crianças como se fosse um cabide, vai lá e pendura a sua criança e só, né? A luta foi para que tenha uma educação infantil de qualidade. Né? E muitas conquistas foram feitas. Estamos longe de ter uma educação infantil de qualidade? Sim. Né? Mas muitos avanços foram conquistados. Então, nós temos, sim, motivos de esperançar. Só que é esperançar de acordo com Paulo Freire, né? Que é esperar agindo, né? Então, não é aquela espera de braços cruzados, né? É um esperançar que a gente espera agindo. Ao mesmo tempo que a gente espera, a gente está lutando. Ao mesmo tempo que a gente espera, a gente está fazendo diferente, tá? Então, é muita luta, né? Então, embarcar no mundo da educação infantil, né? E vamos fazer um parênteses aí, que a educação infantil, infelizmente, ainda tem essa divisão, né, da creche, da pré-escola. Quando a gente vai falar de educação infantil de 0 a 3 anos, a gente tem muito mais luta pela frente, né? Quando a gente vai falar assim, eu sou professora de educação infantil da creche, parece que você está ali só para trocar fralda, né? Alimentar as crianças e só. Né, que a questão das vivências pedagógicas passam muito longe, né? E aí a gente vai falar, né, durante a disciplina sobre essa questão, né, do brincar, do cuidar, do educar. Mas hoje o que é mais importante, né, que vocês se atentem é sobre essa importância, né, da luta pelos direitos das crianças
e quais são as legislações que nos respaldam. Nesse primeiro momento é importante destacar, e o destaque, né, que eu vou fazer nesse momento é sobre os movimentos sociais, porque os movimentos sociais, eles tiveram um papel de extrema importância, porque foi a partir dos movimentos sociais que foram reivindicados muitos direitos, né? E o direito que a gente conquistou, né, a partir da Constituição de 1988, que foi ter a educação infantil, né, como direito de todas as crianças. Então vamos lá, então vamos para o marco legal, né? Vamos para o marco legal da educação infantil no Brasil. Então a gente vai ter, né, toda essa pressão, esse boom dos movimentos sociais na década de 70 e 80. Isso a gente nunca pode perder de vista, a importância do movimento social. E a gente vai ter a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 205, que tem educação como direito de todos e dever do Estado e da família, tá? Lá no artigo 208, né, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. Aí, lá no parágrafo 4º, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Então, o que é importante, né? Não se esqueçam nunca disso, que a educação básica inclui educação infantil. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer referência à educação básica, e depois a gente vai falar um pouquinho da LDB, vai falar de educação básica, pensa que é só a partir do fundamental. Não, gente, educação básica, educação infantil faz parte da educação básica. Toda criança tem direito, né, à creche para a escola até 5 anos de idade, tá? É competência de quem? Né? É competência dos municípios a oferta da educação infantil. Ou seja, é o Estado que é responsável pela educação infantil? Não, é o município. Então, o município ele é subsidiado pelo governo federal e ele vai garantir essa oferta de vagas para a educação infantil. Professora Mari, como que está a situação da oferta de vagas para a educação infantil no nosso país? Ela está muito aquém do que deveria, principalmente no quesito de educação integral, né? Então, o que os municípios têm se organizado para fazer? Para garantir, né, a educação infantil de 0 a 5 anos em período regular. O que é esse período regular? O que a gente conhece como meio período, né? Porque a partir dos 4 anos é obrigatório as crianças estarem matriculadas. Até os 4 anos não é obrigatório. E aí, nesse sentido, quero contar uma história para vocês que foi um marco, né? Eu fui professora de educação infantil por 10 anos e é um marco na minha trajetória. Quando a gente teve a pandemia, o que aconteceu com a pandemia, né? Teve a pandemia, teve a suspensão das aulas. E o que a gente escuta muito, né? Quem for professor e professora de educação infantil vai escutar. Um dia de chuva, exemplos, dia de chuva. A maioria das crianças, bebês, né? Vou focar nos bebês de 0 a 3 anos, faltam, não vão para aula. Um dia muito frio, não vão para aula. Aí tem uma mãe que manda a criança para a escola, né? Qual que é a fala recorrente nas escolas por várias professoras e professores? Não, essa mãe, pelo amor de Deus, não quer cuidar do filho, né? Tem filho para quê? Para a escola criar? Para a escola cuidar? Né? E tem uma chuva de reclamações, tá? Então, isso é uma fala muito recorrente na educação infantil. A reclamação, ou se a criança, não sei, de repente a criança não está doente, mas está com algum sinal de resfriado, vamos dizer assim. E a mãe leva essa criança para a escola, né? Criança doente não é para ir para a escola, mas de repente a criança só começou escorreu o nariz, sei lá. Aí reclama, não, porque essa mãe não trabalha, porque que essa mãe tem que mandar para a escola e que não sei o quê. Aí depois vai lá e quer levantar a bandeira, né, de que educação infantil não é assistencialista, mas se comporta como se fosse. Porque se você faz uma fala de que a criança precisa ir para a escola, né, que ela tem que ir para a escola só em condições perfeitas, né?
só o dia que está muito sol, só quando a criança acorda muito disposta, você está pressupondo, né, que a criança não está indo ali para aprender, ela está indo na escola por ir, que faltar não tem problema nenhum faltar na educação infantil. Que é o que não acontece se a gente vai lá para o ensino fundamental. Ensino fundamental, se a criança começa a faltar da escola, coordenação liga, direção entra em contato, professora chama a família, porque se a criança faltar, principalmente vamos pensar no período de alfabetização, porque se a criança começa a faltar muito, ela vai ser prejudicada, ela não vai conseguir ser alfabetizada, enfim, porque a criança não pode faltar, a criança tem pré-escola. Quem escuta isso na educação infantil? Tem exceções, né? Eu, enquanto professora de educação infantil, faltou 2 dias, eu já perguntava o que estava acontecendo. Tá? Então, bom, fiz esse adendo para falar sobre, né, essa questão do direito. E aí veio a pandemia. E aí as famílias, né, não mandaram as crianças para a escola. Perpetuou por mais de 1 ano a pandemia. Chegando no ano seguinte, as famílias das crianças de 0 a 3 anos não matricularam as crianças. Porque de 0 a 3 anos não é obrigatório matricular as crianças. E por conta do contexto de pandemia, as famílias não matricularam. Isso, gente, no município do interior de São Paulo. Imagino que pode ter acontecido em outras cidades e estados também. E aí, o que aconteceu? As professoras que eram efetivas e que tinham salas com crianças bem pequenas de 0 a 3 anos, enfim, aí as professoras se sentiram ameaçadas porque não tinha nenhuma inscrição, né, de matrícula para as crianças de 0 a 3 anos. E aí as professoras, né, por conta da pandemia, não tinha como fazer movimentação nas ruas, né? Então fizeram algumas movimentações nas redes sociais. E a pergunta que eu fiz, quando perguntaram se eu aderi à movimentação e tal, eu falei assim, então, agora as mães são amigas e companheiras, né? Agora as crianças precisam ir para a escola todos os dias e as mães não são folgadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com o que o Paulo Freire também vai chamar a atenção sobre a questão do verbalismo, né? Que a gente falar e ser incoerente, né, isso tudo vira verbalismo. Então, a gente tem que ser coerente com o que a gente fala e com o que a gente faz. Então, se a gente tem como garantia o direito das crianças de frequentarem a creche para a escola do 0 aos 5 anos, é direito das crianças. Então, não é porque a mãe trabalha, não é porque tá sol, não é porque tá chuva, não é direito das crianças. Vocês serão futuros professores e professoras, e as crianças estão lá não por assistencialismo. As crianças estão lá porque é direito delas, e elas estão lá e a gente não pode negligenciar o direito delas de aprenderem. Não é qualquer educação. É uma educação de máxima qualidade, porque elas têm garantido isso desde 1988. Então, a gente também precisa fazer a nossa parte quando a gente está falando de qualidade de direito, tá? Vamos para a LDB, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a gente vai ter o quê? Que é a primeira etapa da educação básica, atende as crianças de 0 a 5 anos, e na LDB a gente vai ter essa divisão de creche para escola, tá? Então, a divisão de creche é de 0 a 3 anos, e a pré-escola é de 4 anos até 5 anos e 11 meses, que é a pré-escola. Claro que às vezes as crianças fazem aniversário e acabam completando os 6 anos na educação infantil. E aí, a partir dos 6 anos, elas já vão para o primeiro ano. Então, quando a gente vai pensar sempre em educação básica, a primeira etapa é a educação infantil, tá? Então, a gente precisa superar algumas falas e alguns pensamentos, achando que educação infantil é creche, é porque precisa ter para os pais e para as mães trabalharem, não. A gente vai ver ao longo a importância que tem a educação infantil para o desenvolvimento cerebral de todas as crianças, desde os 0 anos. É como se fosse, né, a gente vai ter estudos que vai mostrar sobre a arquitetura cerebral das crianças. E que a base dessa arquitetura é a educação infantil, é a infância. Então, é muito importante que se tenha essa educação de máxima qualidade, tá? Bom, lá na LDB, a gente vai ter, né, que é acesso universal e gratuito
vai falar um pouco sobre o financiamento na educação infantil, que aí vocês vão trabalhar com isso em outras disciplinas, né? Porque tem uma parte dos financiamentos que vem dos órgãos públicos que é destinado à educação infantil. E digo mais, né? Poderia fazer um adendo aí, que tem várias pesquisas que vão mostrar que se investisse na educação infantil como se deveria, ia ter um ganho em relação, por exemplo, à saúde muito alto. Porque quando a gente investe em educação infantil, investimento de qualidade, por exemplo, a gente não teria tanto gasto com todos esses programas e projetos que a gente tem sobre a alfabetização na idade certa. Porque ao se investir na educação infantil, ao se garantir uma educação infantil de qualidade, muitos considerados problemas que se tem na época da alfabetização, em relação à dimensão instrumental, em relação a rendimento acadêmico, não se teria nos anos posteriores em relação à escolaridade. Isso não sou eu, Mara, que estou falando. Por exemplo, isso são as bases da pesquisa do Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard, que é composto por pessoas da área da medicina, por economistas, por educadores, né? Que é uma equipe multidisciplinar que compõe essas pesquisas e vão mostrando a importância que se tem a educação infantil para os anos posteriores, pensando muito em vida escolar, pensando em sucesso acadêmico, mas também pensando em criminalidade, índices de desemprego, em vários outros aspectos. Vai falar também na LDB, vai trazer sobre qual a formação dos profissionais, né, para a educação infantil, e também fala sobre o desenvolvimento integral. O desenvolvimento integral é uma coisa que vocês vão me ouvir falar no decorrer de toda a disciplina, porque o foco da etapa da educação infantil é um desenvolvimento integral para todas as crianças. E depois a gente vai falar o que se compõe, então, esse desenvolvimento integral. Então, a gente vai ter o Estatuto da Criança e Adolescente, que no artigo 53, né, que é o direito à educação, né, para todas as crianças e adolescentes. E no artigo 54, que é dever do Estado assegurar atendimento em creche pré-escola. Então, quando a gente está falando, né, de Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ter toda essa questão, né, sobre a educação, mas em todos esses documentos que eu estou apresentando para vocês, em todos eles tem a questão da creche, da pré-escola. Então, a educação infantil é muito importante para esse desenvolvimento integral que eu vou falar ao longo da disciplina. Não é só importante porque as pesquisas vão mostrar a importância do desenvolvimento para todas as crianças, é porque a gente tem um marco legal. A gente teve não só, nossa, caiu do céu esses documentos, né, essa legislação, não. Foi fruto de muita luta, foi luta dos movimentos sociais, foi luta da população, subsidiado por pesquisas científicas, né, para mostrar a importância que tem a educação infantil nesse desenvolvimento integral. Então, teve todo um conjunto por trás de tudo isso. Não é à toa, né, que a gente tem assegurado o direito ao atendimento em creche, em pré-escola para todas as crianças. Bom, agora, né, falei tudo isso, né, para vocês, mas a gente vai ter muitas experiências, né, nas instituições de educação infantil e a gente também vai ter muitos desafios que são enfrentados na prática. Trouxe essa foto, né, para a gente pensar. Uma das questões que a gente vai discutir ao longo da disciplina é: na infância, é muito importante a participação das famílias, né, na vida escolar das crianças. Porque, como eu disse antes, como que a gente faz para superar esse assistencialismo? Né? De que forma que a gente vai superar esse assistencialismo se não for com a participação das famílias? Sabe, tem coisas que, quando vocês estiverem na prática, lá na escola, e é bom lembrar, né, que essa disciplina a gente vai falar de teoria e de prática de forma conjunta, então eu vou trazer alguns exemplos da prática para vocês. Então, muitas vezes a gente faz, né, todo um trabalho com as crianças, né, faz todo um trabalho, desenvolve um projeto, e aí quando as famílias chegam na porta da sala, e aí você manda uma roupa trocada, né? Então você não recebe reconhecimento nenhum do projeto que você desenvolveu. Mas aí quando você manda a roupa trocada, nossa, a família, seja a mãe, seja o pai, seja a avó, né? Ficam super bravas e bravas com você porque você mandou aquela roupa trocada. Não é que eles não têm o direito de ficar,
né? Porque né, um dos nossos compromissos é zelar, né, pelos pertences das crianças. Mas, muitas vezes não é valorizado todo o trabalho pedagógico que a gente realiza com as crianças pequenas, tá? E aí a gente vai conversar também um pouco sobre isso. Quais são, que tipo de trabalho pedagógico que é? Porque eu já vou adiantar com vocês, pegar a mão dos bebês, né, e carimbar, passar tinta e carimbar e falar que isso é trabalho pedagógico, não é, tá? Falar que isso é vivência pedagógica, não é. Né? Então, pego a mãozinha do bebê, coloco lá e falo, que trabalho, né? E termino de fazer o trabalho. Isso não é vivência pedagógica, isso não é experiência, isso não é garantir aprendizagem, não é nada disso. Mas por que eu trago essa foto, né, da família? Então, o que a gente precisa superar? A gente precisa, e agora eu vou sair em defesa das famílias. As famílias, historicamente, né, as famílias são chamadas na escola para quê? Né? É quando a gente tem algum problema ou para dar algum recado, ou para falar, enfiar a goela abaixo das famílias as regras e as normas da escola. Então, a gente precisa superar isso, né? A gente precisa mostrar para as famílias a importância desse desenvolvimento, mostrar para elas que as sinapses cerebrais estão sendo formadas nos bebês de 0 a 3 anos, e para isso, os bebês precisam ter interações de qualidade, né? Não só com as professoras e professores da instituição da educação infantil, mas dentro das próprias famílias, né? Quando a gente for mostrando, né, os resultados que se tem com as crianças que têm interações de qualidade, com as crianças que têm vivências, né, que garantem, né, um estímulo, uma aprendizagem, a inserção delas, por exemplo, no universo letrado, e o impacto que se tem na vida acadêmica futura. Nenhuma família quer algo diferente para o seu filho e filha que não seja um sucesso acadêmico, que sejam, né, jovens, né, que tenham sucesso na vida escolar, jovens que façam uma faculdade, jovens que tenham uma profissão. Nenhum pai, nenhuma mãe quer algo diferente disso. Só que muitas vezes eles não têm esse conhecimento. Muitas vezes até quem está em formação, dependendo da formação que faz, sai da universidade, do curso de pedagogia, sem ter esse conhecimento. Né? Então a gente tem como dever compartilhar isso com as famílias. Trazer elas e falar, olha, a gente tem um objetivo que é comum, que é o desenvolvimento de máxima qualidade, é o desenvolvimento integral das crianças. É uma educação de máxima qualidade, só que sozinha, eu, enquanto professora, não consigo fazer. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua parceria. Só assim a gente vai conseguir mudar esse contexto, né? Então, a gente tem todas as leis que garantem. A gente já tem uma lei que garante o direito da criança, né? A creche, a pré-escola. Mas sozinho a gente não dá conta, isso é fato. Então, como que a gente faz para enfrentar esses desafios, para não nos sentirmos tão sozinhos, né? Dentro da própria instituição, imersas na nossa prática, que muitas vezes é solitária. Então, trago algumas reflexões, tá? Então, a gente não tem recurso. Não temos recursos, né? O que a gente faz, né? A gente precisa lutar, né? A gente precisa lutar para ter recurso financeiro necessário. Como que a gente luta, gente? De ficar de mãos dadas, reclamando, a gente não vai conseguir. E muitas vezes a gente precisa ir atrás mesmo, né? Então, por exemplo, experiências que eu já tive. O parque da escola estava caindo os pedaços, né? Caindo os pedaços. E não reformava. Eu trabalhava numa escola de periferia, e parece que as escolas de periferia são as últimas que são vistas, né, enxergadas, e a gente tinha um parque horrível. O que nós fizemos? A gente não aguentava mais, né, esperar, tem que esperar, porque tem que esperar. A gente foi atrás de vereador, de emenda parlamentar, né? Fomos pedir, olha, a gente precisa desse parque, as crianças precisam, escrevemos projetos e fomos até a Câmara dos Vereadores, até que a gente conseguiu financiamento de 2 vereadores e quando eu saí da escola, a gente tinha um dos parques mais bonitos da cidade, na nossa escola, né? Então, isso é o ideal? Não, o ideal é que a gente estivesse na escola com tudo pronto, né? Os parques lindos, né? Com todas as condições, com todos os direitos das crianças sendo respeitados. Mas quando a gente não tem, a gente precisa buscar recurso, né? Precisa buscar.
E não é a gente, né, pegar do nosso salário e falar, eu vou comprar brinquedo para trabalhar com as crianças, não é isso. Mas como que a gente busca recursos financeiros na vida pública, né? Quem que a gente pode buscar ajuda? Se é com o vereador, vamos conversar com o vereador. Se é com o prefeito, vamos conversar com o prefeito. Vamos chamar as famílias para estarem junto com a gente na luta, mostrar que a gente precisa de um parque melhor, mostrar que não tem livros na escola, né? Não tem livros, a gente está com os livros que precisam ser renovados, sei lá, de repente não chegou do governo federal, está atrasado. Então, como que a gente pode buscar alguma emenda para a gente poder renovar os livros que a gente tem na escola? Então, tudo isso a gente precisa sempre buscar e muitas vezes é por meio de muita luta, né? Essa democratização das creches, né? Coisas que eu vim conversando com vocês, né? O que é a creche? O que é a creche na minha cidade? Tem um diálogo entre as creches, né? E aí, quando eu falo dessa democratização também, vem junto a gente pensar como será que eu faço para a creche ela tá em rede com os postos de saúde, ela tá em rede com assistência social, né? Como que as creches têm feito para dialogar entre elas, né? E como que a gente faz para que essa democratização da creche, que a gente garanta esse direito para todas as crianças? E muitas vezes a luta é muito maior quando a gente está falando de educação integral. Porque geralmente, né, as famílias que procuram as creches são de famílias de pessoas trabalhadoras e que não têm onde deixar as crianças, e que muitas vezes o horário regular não atende, né? Então, como que eu saio para trabalhar às 7 da manhã, né? E volto às 6 da tarde, e eu só tenho o horário das 7h30 da manhã até as 11, que é assim que funciona. Né? Então, vamos pensar junto como que a gente faz para lutar para ter uma educação integral? Como que a gente faz para ter vamos dizer, um horário mais flexível? Né? Porque, por exemplo, o horário integral, na maioria das creches, é das 7, na minha cidade era das 7 às 4h30. Aqui onde eu estou, em Corumbá, é até às 5 da tarde, mas aí tem mãe que sai 5h15, tem mãe que sai 5h30. Como que a gente faz para pensar nessas creches de 0 a 3 anos, desvinculada do assistencialismo, mas de uma maneira que também dê suporte para as famílias? Como que a gente pensa nessa educação de máxima qualidade, sem ser assistencialista, mas que também atenda a demanda de todos e todas? Porque se a gente for pensar na escola particular, né? Mas aí passa o limite de horas, isso, aquilo, né? A gente vê as escolas particulares aí que deixam as crianças 7 da manhã e buscam 7 da noite. É o ideal? Não. É o que está nos documentos? Não, é ilegal, inclusive. Né? Mas como que a gente pode fazer dentro da legalidade para melhorar a flexibilização de horário? A educação infantil de qualidade é um direito, não é um favor. Né? Então, a família que leva a sua criança para a escola, nós, enquanto professoras e professoras, né, vocês, enquanto futuros professores e professoras, não estão fazendo favor nenhum, né? Favor nenhum de receber aquela criança, porque é direito da criança, né? E vamos falar, e eu sou bem sincera, né? É a presença dessas crianças que garante o nosso emprego. E é a população que paga o nosso salário. Né? Então, a gente tem a educação infantil como direito e ela precisa de qualidade, ela precisa ser de máxima qualidade para todas as crianças. E precisa se ter, isso a gente vai conversar no decorrer das aulas, um investimento em formação inicial e em formação continuada. Tá, como que se faz esse investimento em formação inicial? Como tem sido a formação inicial pensando a educação infantil? E como que se dá a formação continuada? No decorrer das aulas, vou falar um pouquinho também sobre possibilidades de formação continuada, para a gente poder pensar em educação de qualidade baseada em evidências científicas, tá? Que aí já traz esse outro ponto que eu já coloquei. Como que eu faço para pensar em práticas pedagógicas que sejam baseadas em evidências? Como que eu faço para superar essa questão de carimbar o pé e a mão do bebê e falar que isso é a atividade que eu realizo com os bebês? Né? Como que eu faço para poder, coisas que eu sou professora de estágio também, e relatos de estágio, por exemplo, como a troca da criança, muitas vezes, é triste demais. Porque
Parece que é uma tortura ter que trocar a criança, sendo que a troca também é uma prática pedagógica. Também a gente pode se tornar a troca de fralda como um momento rico de aprendizagem, né? Então, do que a gente está falando? Que prática pedagógica é essa que tem sido feito na educação infantil? Ela é baseada em evidências ou ela está mais baseada no senso comum? Não há uma amiga fez e deu certo, né? Então, a gente vai falar muito em práticas pedagógicas baseadas em evidências. Ou seja, né, a gente tem muita luta pela frente, mas a gente tem caminhos possíveis, né? E no decorrer da disciplina eu vou mostrando para vocês, né? Vou fazendo as denúncias, mas eu sempre vou procurando apontar anúncios e caminhos possíveis para que quando vocês estiverem nas instituições de educação infantil, vocês saberem exatamente onde vocês estão, né? O que vocês ainda precisam lutar, mas também quais são os caminhos possíveis. Até mais, até a nossa próxima aula. E eu vou apresentar só as referências e a gente finaliza a nossa aula de hoje.